É, Marcos Antônio. Cara, eu fico pensando uma coisa. Antes de qualquer coisa, eu quero mandar um abraço a todos os meus amigos que acompanham todos os vídeos. Tem vídeo que a gente faz que é pra chorar. Tem vídeo que é pra ficar realmente em silêncio, ouvindo. Tem vídeo que a gente fica indignado. Tem vídeo que a gente fica revoltado com tanta coisa ruim que acontece. Não aparece um Deus pra fazer nada e as pessoas ainda acreditam. Mas tem vídeo que a gente tem que rir, né? A gente tem que brincar. Eu ri muito com os vídeos do Marcos Antônio, né? Que ele é engraçado. É engraçado. Na verdade, o Marcos Antônio, se ele fosse um cara secular, um cantor secular, desde o início que ele começou, já falei isso aqui. Esse cara, ele estaria ali no patamar de Roberto Carlos, Amado Batista. Eu falo em crescimento de divulgação de mídia. Desses cantores que fizeram sucesso. Aí, Fagner, Zé Ramalho. Porque ele tem realmente uma dicção. Ele tem uma voz muito boa. Muito boa, a voz dele. Para qualquer ritmo. Mas infelizmente, o Marcos Antônio, ele migrou para o canal errado. Que ele acha que é o canal certo. Tá? Ele migrou para um lado que ele até cresceu um tempo, depois... Hoje ele canta em qualquer esquina, viu, gente? Qualquer esquina, qualquer igreja ele canta. Qualquer igrejazinha ele canta hoje. Mas o que eu fico observando, o quanto que o ser humano ele perde oportunidades na vida por conta do misticismo e de religiões. Ele perde muito, sabia disso? Porque eu penso assim, um cara desse, se ele tivesse uma mentalidade boa, porque não tem, ele tem boa voz, ele canta muito. Mas se ele tivesse uma mente mais aberta, para entender que ele nasceu com uma capacidade, não é dom, porque isso é coisa de religião, capacidade, talento para música, que levaria ele muito longe, muito longe. Mas infelizmente ele migrou para o lado que ninguém considera ninguém. Toda glória é para Deus, todo louvor é para Deus. Muita gente dentro de igreja acompanha os hinos de Marcos Antônio, mas sempre vai colocar ele em segunda opção, né? Segunda posição. E ele acha isso lindo, maravilhoso, né? Ele está caminhando para ir para o céu. É da boca da onça, né? Como diz o ditado. Não existe nada disso. Eu queria ter uma oportunidade de eu chegar pessoalmente assim com o Marcos Antônio. E conversar com ele assim, dizer: Marcos, eu nada contra a sua pessoa. Primeiro, nada contra a sua fé. E chegar e fazer uma pergunta para ele. Gostaria de fazer uma pergunta para o Marcos Antônio assim. Você tem noção, Marcos Antônio, o talento que você tem e onde você chegaria se você não fosse um religioso, se você não fosse um impregnado com uma mentira? Aí ele ia vir pra cima com tudo. Claro, ele ia vir pra cima com tudo. Falei: cara, eu sempre vi em você uma capacidade muito grande, mas infelizmente você jogou tudo para o ar. Infelizmente você jogou tudo para fazer uma aposta no escuro, dar um pulo no escuro. Porque quando eu vejo aqui o Marcos Antônio cantando neste local aqui, cantando de
de chinelo de dedo, que não é nada demais, viu, gente? Num local tão simples desse, eu imagino o quanto que a religião, a igreja não tem nada a oferecer de bom pra ninguém, cara. Ninguém. Isso aqui é um talento que foi jogado fora. E se um cara desse tivesse começado na época, mesmo se ele tivesse uma fé em alguma coisa, porque tem um montão de cantor aí secular que tem fé, que fala de Deus em cima de palco, foi Deus que colocou cada um deles ali. Gustavo Lima fala isso, essa turma, essa tropa toda, Zezé de Camargo e Luciano. Luciano agora é crente, né? É crente, mas depois da fama, depois que ganhou muito dinheiro, tá? Mas até Roberto Carlos fala de Deus também, né? Não é questão da fé, é questão do tipo de religião que o cara escolhe pra vida, tipo de vertente que o cara escolhe pra vida. Não tô falando de ser ateu não, gente. Então, vocês têm noção o quanto que esse cara ia crescer se ele fizesse música romântica, uma voz que ele tem? Vocês têm noção? Não tem um... Ó, tô falando a verdade aqui, gente. Não sei. Claro que o lado religioso dele aqui é um lado que não dá pra ouvir. Isso aqui, a gente que tem racionalidade tem que vomitar de ouvir essas músicas, essas letras mentirosas dele. Mas, colocando aí o talento do cara e a voz, entendeu? Pode colocar aí, pode fazer uma fila de vários cantores que fizeram sucesso. Vários, tirando o Roberto Carlos, tirando alguns cantores que se destacaram muito no Brasil. Pode fazer uma fila. Não tem a voz deste cara. Gente, eu entendo um pouco de música. Cantava na igreja, fiz várias composições. Tem um irmão que é compositor, é um dos maiores compositores também da área gospel, coitado. Não foi pra lugar nenhum por conta disso. E quando eu tava na igreja eu era fã de Marcos Antônio, mas é aquela questão do que ele canta pra Deus. Nada pra ele, mas pra Deus. Aí hoje a gente vê o quanto que esse cara caiu, cara. Caiu assim, em questão de rendimento, em questão de cantar, de música. Hoje ele canta em qualquer lugar. Hoje ele coloca aí um chinelo de dedo, né? E canta em alguns lugares. Mas hoje, um show do Marcos Antônio, show, né? Show gospel, não dá jeito não. Ninguém liga não, cara. Acabou. Mas esse cara, ele perdeu uma grande oportunidade no Brasil de ser um dos maiores cantores do Brasil. Mas infelizmente, a religião transformou ele, reduziu ele praticamente em nada. Tem muitos cantores da área gospel que cresceram muito, ganharam muito dinheiro, né? Contam-se que ele sempre gostou de uma birita, não tenho certeza disso. Não sei. Algumas pessoas já falaram isso, Marcos Antônio bebe, ou isso ou aquilo, porque a crentada só serve pra julgar alguns problemas da vida dele, mas isso não justifica, tá? Mas quando eu olho um cantor no nível do Marcos Antônio, tá? No nível do Matos Nascimento, que não chegaram a lugar nenhum, não é nenhum. Ganharam um dinheirinho. Matos Nascimento ganhou também. Já não falo o J Neto, que também a vozinha é desse tamanho. J Neto, viu? A vozinha do J Neto é desse tamanho assim, ó. Um pouco imitando longe o Roberto Carlos. Mas esse cara não, esse cara tem voz. Só pra quem entende de música pra entender que esse cara tem voz. Eu gostava muito de cantar músicas dele na igreja, mas não conseguia chegar na altura do tom de voz dele. Jamais. Mas infelizmente a religião reduz o ser humano ao zero quando ele investe naquilo. Então, Marcos Antônio, se eu chegasse perto desse cara, se qualquer tempo ele vir aqui cantar aqui em Vitória da Conquista, que não vai demorar dele vir cantar em alguma igrejinha de esquina, qualquer igreja ele canta hoje, ele tá bem humilde hoje, antigamente não, ele já fez show de descer de helicóptero, mas reduziu em nada. Eu vou fazer o possível pra ir, pessoalmente, não por ele, mas porque eu quero conversar com esse cara na porta da igreja quando ele sair da porta da igreja.
Quero pedir uma oportunidade de falar com ele. Ô, Marcos Antônio, deixa eu falar uma coisa, cara. Eu era pastor, sou ateu. Mas nada contra você nem sua fé. Mas eu só gostaria de fazer uma pergunta pra você. Você tem noção de onde você poderia chegar se você não tivesse religião na sua mente, cara? Pelo talento que você tem. Você não tem noção, não, né? Então, esse vídeo, na verdade, não é nem tanto pra criticar a pessoa dele. Não. Pra criticar o sistema que enganou ele. A religiosidade que engana. O que tem de pessoas talentosas dentro de igreja que não vão pra lugar nenhum. Inclusive, tem muitas pessoas na mídia também que começaram na igreja. Mas viram que não dava em nada, migraram aí para o secular. Tem muitas pessoas, muitos cantores que são famosos que começaram na igreja. Agora, aqueles que começaram na igreja e saíram, cresceram. Mas aqueles que continuaram, ficaram igual o Marcos Antônio. E essa cambada aí, da música gospel. Teve muitos da música gospel que cresceram também. Mas porque também cobrava muito caro, shows, aquela coisa toda. E hoje não tem credibilidade nenhuma, viu? No Brasil. Nenhuma. Dona Cassiane hoje... Mas o Marcos Antônio, pra mim, foi uma pena, cara. Foi uma pena esse cara. Eu até encho o saco dele, faço comédia aqui, faço vídeo chorando junto com ele, enchendo o saco, quando ele tá chorando ali. Mas esse cara, ele canta mesmo, ele canta. Mas infelizmente ele passou pela vida e não viveu. Então tá aí. Eu conheço uma mulher que hoje é mãe de família. Na minha época, ela jovem, já vou finalizar o vídeo aqui agora, jovem, cantando na igreja, que eu nunca vi na minha vida. Nunca vi uma cantora secular, cantar mais do que aquela moça. O nome dela, Adiela, da cidade de Jaguaquara. Adiela, cara. Pensa numa cantora. Acho que teve chance, uma certa feita, de ir para o The Voice Brasil. E não foi porque a religião não deixou. E hoje ninguém nem ouve falar dela. Não saiu dali de Jaguaquara, Bahia. Acabou. Tá? Mas eu nunca vi na minha vida, se meu irmão assistir esse vídeo, ele vai lembrar. Eu nunca vi na minha vida uma cantora cantar mais do que a Adiela. Ela cantava assim, sem violão, sem nada. Quando ela cantava, sem nada, se você fazer acompanhamento, sem microfone, e parecia que a voz já saía masterizada. A voz dela parecia que já saía com todos os efeitos que colocam em gravadoras. Pensa na capacidade dela. E tem vários. Não foram pra lugar nenhum. Por quê? Adorando a mentira. Louvando a mentira. Então um cara desse aqui, que vocês estão vendo aqui, Marcos Antônio, nesta simplicidade que ele está hoje, isso aqui eu tenho como uma derrota aqui pra nós. Ah, mas ele vai ser salvo, ele vai cantar no céu do Corá. Ah, para com isso, cara. Para com isso. Não sou criança mais, não. Pra mim eu tenho como uma derrota. Tem gente que começa pequeno e cresce. Tem gente que começa, parece que vai crescer e desce. Se esse cara fosse um cantor secular, mesmo que no final da vida dele ele ia pra igreja, como igual o Luciano da dupla Zezé de Camargo fez, para uma igreja, para uma religião, mas ele teria que hoje ser um cara assim, né? Que aí pra igreja vai depois de fazendas, depois de muito dinheiro. Não tem nenhum desses sertanejos que estão na mídia, que tem fama, que cantaram, que não cantam mais, pra cantar mais do que esse cara aqui. Só tem um cara que eu compararia com ele aqui. Sabe quem? Aquele cantor da dupla Milionário José Rico. Pra mim, o único cara que competia com a voz deste cara, isso é uma opinião minha, viu, gente? É uma opinião minha. Estou falando de voz. Estou falando do religioso. Não. O religioso, pra mim, na minha opinião, é uma pessoa derrotada. Em questão de acreditar em besterol. Mas o único cantor que pra mim competia com a voz de Marcos Antônio, que eu conheci cantando, José Rico, da dupla Milionário José Rico. Aquele cara cantava muito, 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 muito. Uma voz, um timbre muito bonito.
Infelizmente, nada contra o Marcos Antônio, mas tá aqui a minha opinião sobre tudo que aconteceu com este cantor que hoje você vê cantando no meio do mato com chinelo de dedo, cara. Ah, é porque é humilde, é do Senhor. Nada, é porque não deu nada certo na vida pra ser dono de fazendas, dono de bens materiais através do talento. Então aqui foi um talento jogado fora. Isso serve de exemplo para muitos que estão começando. Viu? Um abraço, tudo de bom. Fico por aqui, mas eu volto. Novos argumentos e novas indagações. Tchau, tchau.